Bom, galera me mandaram mensagem perguntando como calcular, como fazer aquela maquete. Então assim, ó, vou sugerir aqui, eu tinha dado uma explicação na escola lá, no projetor. Então assim, ó, como é que eu vou fazer a minha maquete da escala? Maquete da escala. Como é que eu calculo? Eu vou sugerir duas coisas aqui, o micro-ondas e a geladeira. Vocês podem escolher fazer a cama, você pode escolher fazer o guarda-roupa, outros itens de dentro de casa. Então, o que eu vou precisar? As medidas desse objeto. Então, eu medi a minha geladeira. Minha geladeira tem um retângulo assim, né? E tá, minha geladeira é isso aqui. Aqui. Certo? Aqui e aqui. Tá? Tem um negocinho, puxadorzinho ali, né? Aqui em cima tem o freezer. Então o que eu medi lá? Na minha geladeira eu medi 1,80 m de altura. Tem 1,80 m minha geladeira, tá? Minha geladeira tem 70 centímetros, né? Então é 0,70 metro, né? Daqui até aqui, tá? Essa distância aqui, certo? E aproximadamente também 70, mais ou menos aí, de profundidade, tá? Então eu preciso ter todas as medidas desse objeto. Preciso ter a largura, a profundidade dele aqui e a altura. Então eu tenho as medidas dessa minha geladeira aqui. Ó, para lembrar aqui, geladeira. Então o que eu vou fazer aqui? Quando é um objeto grande, tipo for fazer o guarda-roupa, a cama, a geladeira, o que eu falei para vocês lá? Já pensar qual é o tamanho que eu quero a minha maquete, qual é o tamanho máximo que eu quero da minha maquete. Né? Se eu for deixar livre, escolher primeiro a escala, por exemplo, eu vou fazer minha escala aqui de 1 por, sei lá, 5. Vamos supor que eu fosse usar isso. Tá, o que acontece? Nesse caso, eu reduziria 5 vezes o meu objeto, né? Vamos tirar essa, só para vocês entenderem que às vezes a escala faz toda a diferença na elaboração dessa maquete. Então assim, ó, a maior medida que eu tenho da minha geladeira, que é o exemplo que a gente está trabalhando, é 1,80. 1,80, 1,80 m é igual a centímetros. Se eu for botar centímetro, 1 metro tem 100 centímetros. Então eu vou fazer a conversão disso aqui, 180 centímetros, certo? Então o que acontece aqui? Eu tenho 180 centímetros, a maior medida da minha geladeira. Se eu fosse fazer com 1 por 5, tendo essa medida aqui, ó, essa medida aqui é o D grande, né? Porque é a minha medida real, a minha medida do meu objeto, certo? Lembra que a gente estava calculando lá? Então, E é a minha escala. Então, nesse exemplo, eu precisaria ter o Dzinho, que vai ser o tamanho que vai ficar essa altura na minha maquete. Se eu for usar isso aqui, o que acontece? Eu vou pegar 180, pode usar a calculadora lá para facilitar a vida de vocês. Se eu pegar 180, que é a maior medida que eu tenho, dividir por 5, que é a escala que eu estou sugerindo, ficaria com 36 centímetros. Vocês vão querer fazer uma maquete com 36 centímetros? Não, é muito grande, né? É muito alto. Então vai ficar inviável eu achar uma caixinha, já usar uma coisa para tão grande. O que eu sugiro para vocês? Quando é um objeto grande, não utilizem uma escala assim, pouco reduzida. Então, uma escala que seria legal para a gente fazer um objeto assim, tipo a cama, guarda-roupa, geladeira, objeto grande, aqui ó, 1 por 10. Por que 1 por 10? Vai facilitar na hora dos cálculos. Como eu não estou calculando só um valor, eu estou calculando esse, mas às vezes eu vou precisar calcular aqui a distância do meu trinco, a distância do meu freezer, mais um negocinho que eu queira fazer mais parecido com a minha geladeira, então eu vou ter muita coisa. Então uma escala redonda, assim, grande, é mais fácil para vocês usarem. Se eu fosse utilizar então 1 por 10, a maior medida que eu tenho na minha geladeira é 1,80 metros, que eu transformei para centímetro, 180 centímetros. Muito bem, vou calcular a minha altura da geladeira em tamanho reduzido na maquete. Como vai ficar?
Ó, vou usar lá, 180, que é a maior medida, eu vou dividir sempre por 10, que é a minha escala. Quanto que eu tenho? 18 centímetros, né? Claro, dá para fazer de cabeça. 18 centímetros, que é meio óbvio. 18 centímetros é a maior medida que eu vou ter na minha escala. O que significa isso? Quando eu fizer a minha maquetinha, tá? A minha maquetinha aqui, eu vou ter assim, né, minha maquetinha. A minha maquetinha, ela vai ter 18 centímetros de altura, se for fazer a geladeira, certo? E como é que eu vou fazer depois a minha largura? A minha largura, agora todas as medidas que eu tiver do meu objeto, eu vou ter que usar a mesma escala, né? Isso é óbvio, senão, se eu não usar a mesma escala, a mesma redução, ele vai ficar desproporcional e vai fugir do objetivo que é a escala, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou utilizar então a minha largura, essa largura aqui, a minha largura, ó, aqui é a altura, tá? Vou botar aqui, ó, altura, largura. Qual é a largura? Ó, o D grande, que é a distância real, é 70 centímetros, né? 0,7 metros. Então 0,7 metros é a mesma coisa que 70 centímetros, né? 70 centímetros, tamanho real. Usei a escala de 1 por 10, né? Que é a escala que a gente está trabalhando agora. Isso aqui, lembra que isso aqui já está em centímetro. Então, olha só, como vai ficar o meu desenho, né? Você vai dividir esse por esse. A minha largura vai ser de 7 centímetros. Então, a minha maquetinha vai ter 7 centímetros de largura. Tem 70, outra coisa, né? Vai medir lá a tua geladeira, vai dar 72 centímetros e meio, arredonda. Tá? Porque 2 centímetros numa geladeira aí, isso vai significar 0, alguma coisa na tua maquete. Não é essa a ideia. A ideia é que fique proporcional. E que eu depois consiga pegar os valores reais do objeto de vocês, medir o objeto pequenininho e comparar, né? Então, que fique proporcional. Bom, então vou ter 7 centímetros também de profundidade. Então essa nossa maquetinha da geladeira, eu teria essas medidas aí, ó. Teria 7 centímetros de profundidade, 7 de largura, 18 centímetros de altura, né? Isso é só um exemplo. Beleza, vou dar outro exemplo aqui, ó. Micro-ondas. Medi o meu micro-ondas lá, tá? Meu micro-ondas aqui, ó. O que eu tenho no micro-ondas? Micro-ondas aqui eu tenho um visorzinho aqui, eu tenho um negocinho aqui, tá? Pronto, deu os botãozinhos aqui e tal, né? Então, quanto que deu meu micro-ondas lá? 50 centímetros de coisa, tá? É 0,5, né? 0,5 metros. 50 centímetros eu medi no meu micro-ondas. Eu medi aproximadamente 30 centímetros de profundidade e mais ou menos lá então 20 centímetros de altura. É o meu micro-ondas real. Bom, por que eu tinha falado quando é um objeto grande usar 1 por 10, né? Porque para ficar um tamanho ali de no máximo 20 centímetros de altura, tua maquete vai ser isso aqui, tá? Então vai ser fácil de você achar uma caixinha, achar alguma coisa, né? Aí me mandaram mensagem também, como eu vou fazer a maquete se eu não posso sair de casa, né? Realmente eu tinha falado no vídeo, a ideia é que vocês não saiam de casa para comprar os objetos, o material que vocês necessitam. Não é isso a ideia. Tá, mas eu já tenho uma caixinha em casa e eu queria fazer a minha geladeira com aquela caixinha. Beleza, não tem problema. Qual é o tamanho da tua caixinha? Minha caixinha tem 20 centímetros. Então tá, então tu vai não usar uma escala de 1 por 10. Tu pode utilizar a tua caixinha já feita lá, na altura, por exemplo, mas talvez a largura não seja compatível. Mas não tem problema, tu vai usar então a altura da tua caixinha, que tem, né, 20 centímetros lá para fazer uma geladeira, que tem 1,80. Então vai ser uma proporção, né? Então o que vai mudar aqui? Vai mudar que eu já vou iniciar com o desenho, que é a minha maquete, de, por exemplo, 20 centímetros. Com a minha geladeira, que eu tenho 1,80, só vou ter que descobrir qual é a escala dessa, né? Então a gente vai inverter o cálculo. Eu vou partir já de uma medida pequena, vou partir já de uma distância real e vou descobrir a escala. A partir da escala que eu definir, aí eu vou ter que utilizar nas outras medidas a escala que já está definida, né? Então já parte de outro princípio aí. Voltando lá ao micro-ondas. Esse é o meu micro-ondas aqui, com as medidas reais. 20 centímetros de altura, 30 centímetros de profundidade, 50 centímetros de largura. Bom, vou utilizar 1 por 10 de novo? Vou utilizar 1 por 10?
Não, não vai dar. Por que que eu não posso agora utilizar 1 por 10? Simples. A gente vai ter o quê? Se eu for utilizar uma escala assim, que já está reduzida 10 vezes, o micro-ondas é um objeto pequeno, tá? Vai ficar mais complicado eu reduzir 10 vezes. Por quê? Essa medida menor aqui que eu tenho de 20 centímetros, eu vou ter, na real, 2 centímetros, né? Eu vou ter uma medida de 2 centímetros. 2 centímetros não é nada, eu não consigo expressar detalhe nenhum, vai ser muito, muito pequeno, tá? Então, ó, no micro-ondas eu não posso utilizar 1 por 10, tá? Que escala que eu vou ter que utilizar aqui? Eu posso reduzir, por exemplo, vamos pensar aqui, ó, 20 centímetros. Eu quero, por exemplo, que essa medida de 20 centímetros de altura, que é o meu D grande, né? 20 centímetros, eu quero que ela seja com, vamos supor, 10 centímetros, tá? A minha menor medida eu quero que seja com 10 centímetros, olha só. Então eu vou aqui, a partir dessa medida, eu escolhi para definir a minha escala. Você pode usar qualquer medida aqui para definir a tua escala, se tu tiver dúvida, quanto vou reduzir. Então eu vou utilizar 50 centímetros, eu vou utilizar 30, eu vou utilizar o 20 para calcular minha escala, indiferente. Como você vai fazer isso? Dividir esse por esse, né? Ó, 2. Ah, então a minha escala foi 1 por 2, ou seja, eu reduzi 2 vezes as minhas medidas. Podia ter utilizado 1 por 3, né? 1 por 1 não tem como, porque 1 por 1 significa que a minha maquete teria 50 centímetros, com 30, com 20, tá? Esse 1 por 2 eu só posso utilizar objetos pequenos, né? Ou 1 por 3, tá? Então, se fosse 1 por 2, vamos continuar no nosso exemplo aqui. O que eu posso utilizar aqui? Essa medida aqui, na minha maquete, minha maquetinha do micro-ondas, né? Aqui é o real, aqui é a maquete. Tá? Na minha maquete, esses 50 centímetros, eu teria que calcular então com uma escala de 1 por 2. Tá? Já é uma questão lógica, assim. Eu vou reduzir pela metade, né? Sempre cortar pela metade. Mas vamos lá. Né? De repente você não está com dúvida aqui, ó. O que eu vou fazer? Essa medida aqui, vamos começar com ela, com 50 centímetros. D grande vai ser 50 centímetros. Se caso você tenha lá uma medida de 1 metro, 2 metros, alguma coisa que é maior, não esquece, converte para centímetro primeiro. Definir a minha escala, que vai ser 1 por 2. 1 por 2. E eu quero saber quanto vai dar isso no mapinha, né? No meu mapinha. Então, como é que eu vou calcular lá? Usa as formulazinhas, né? Lembra aquele monte de formulazinha? O Dzinho vai ser igual ao D grande dividido pela escala, né? Então, o que eu vou fazer lá? Vou dividir os 50 centímetros por 2, tá? Isso vai dar o que? 25 centímetros. Então a minha maquetinha do micro-ondas eu vou ter 25 centímetros de largura, que é a maior medida que eu tenho, tá? Eu achei grande demais, professor, não vai dar para fazer com 25 centímetros, porque, né, 25 centímetros aqui, ó, é muito grande um micro-ondas, é muito grande. Beleza, vamos reduzir um pouco mais então. Então vamos ver, vamos utilizar uma escala de 1 por 3. 1 por 3, a escala, vamos. Então, pegar a maior medida de novo, 50 centímetros, 50 dividido, aqui, vamos lá, 50 centímetros dividido por 3, quanto que deu? 16,6666, tá? Você pode estar arredondando isso aí para facilitar a tua vida, tá? Minha maquetinha aqui, ela vai ter ou 0,16 ou 0,17, né? 16 centímetros de largura. 16 centímetros de largura. Agora beleza, agora eu vou conseguir fazer. 16 centímetros vai ficar bom. Então tá, defini a minha escala a partir dessa medida de 50 centímetros, tá? Então, aí eu vou ter que fazer a mesma escala para as outras medidas. Então, continuamos o nosso exemplo lá. Continuando o nosso exemplo. Beleza, defini, vi que isso aqui não tá legal para mim. Então, né, vai de vocês, né? Do tamanho que vocês vão querer fazer. Então, fiz outra medida, outra escala aqui. Vamos ver como eu vou poder fazer isso aqui. Bom, meu micro-ondas, então, eu defini uma escala de 1 por 3, que eu achei agora melhor, mais conveniente. Então, vamos lá, calcular primeiro aqui a minha medida de 50 centímetros de largura do meu micro-ondas. Eu já calculei.
né? Então deu 16 centímetros, então aqui eu teria 16 centímetros na minha maquete. Preciso calcular as outras, 30 e o de 20. Bom, se eu tiver a minha medida real de 20 centímetros, que é a minha altura, qual vai ser a minha distância na maquetinha? Vou calcular como? Eu vou calcular dividindo 20 por 3, tá? Bom, peguei a calculadora lá, 20 dividido por 3, quanto que deu? Ah, 6,666, ó, de novo, como eu arredondei para baixo, vou ter 6 centímetros então. Então, a minha medida aqui de altura vai ficar 6 centímetros, ó, agora tá ficando melhor, né? Então, 30 centímetros é a próxima medida. Como é que eu vou fazer de novo? 30 dividido por 6. É bem... Não, por 3. 30 dividido por 3. Ah, deu 10. Beleza, deu 10. Então, vai dar 10 centímetros de profundidade, tá? Então, é assim, é bem fácil. Você vai medir a tua cama, por exemplo, ou a tua geladeira, teu fogão, teu armário, o armário da cozinha, a mesa, alguma coisa, né? E vai dividir pela escala. Se for objeto pequeno, 50 centímetros, 60 centímetros, divide por 3. Todas as medidas que tu tiver, divide por 3. Se for um objeto grande, né, divide por 8, divide por 10. Né, por 10 vai ser mais fácil, porque se vocês pegarem dividindo por 10 é bem fácil de calcular. Então, dessa forma, tá? E outra coisa, vai fazer, né? Não faz uma mesa de papelão lá, papelãozinho. Pô, tem gente que faz um pedacinho de papelão, dobra aqui uns pedacinhos de papelão aqui para fazer o pé, e aquilo ali está se desmontando inteiro, né? Usa criatividade para fazer essa mesa, né? Não me bota quatro pedacinhos de papelão lá num quadrado de papelão. O troço é muito mal feito, tá? Vai se desmontar inteiro. Não tem como tu ter uma qualidade com um negócio mal estruturado. Tem que usar criatividade. Ano passado a gente fez esse trabalho, veio muito trabalho, muito bem feito, né? Assim, a gente vê que assim, esse trabalho bem feito, precisou a mãe ser costureira, precisou? Não precisou. Precisou o quê? Utilizar um pouco de criatividade e paciência para poder pensar nos materiais que você vai utilizar, né? Como vai fazer. Então é isso, tá? Isso vai valer nota, sim. Eu vou dar nota nesse trabalho. Só que como vocês não têm como me entregar agora, né? E a gente está trabalhando já na escala, já está trabalhando com escala. Então a ideia desse trabalho, né, mesmo não tendo como entregar, é fazer agora porque o assunto está fresco na cabeça de vocês, né? Então é uma coisa bem fácil, tá? Esse negócio de escala é assim que funciona para fazer uma casa. Ou para você desenhar a casa, fazer um projeto, tudo é dessa forma, tá? Então, quando você vai fazer um esboço, vai fazer uma planta, né, dessa maneira aqui também, tá? Se determina uma escala, se calcula tudo e aí você tem as medidas reais depois, né? Quando eu meço a minha casa lá, eu medi a minha casa, tá? E eu vou fazer uma planta da minha casa, é dessa forma também que eu utilizo aqui, tá? Isso aqui a gente vai usar para várias coisas. Então é isso, galera. Vê se, né, foi útil aí para explicar. Teve algumas pessoas que me perguntaram, como eu vou calcular, não sei como fazer a minha maquete, preciso sair para comprar. Então é isso aí, beleza? Tem vários objetos, né, dentro de casa que vão ser fáceis da gente fazer, tá? Os materiais que a gente pode fazer também simples. Então é questão de pensar. Falou?